Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 44. Está escrito assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui nós vamos ver o momento mais difícil que o Senhor Jesus ele enfrentou. Eu falo o momento mais difícil porque não mexeu só com o seu físico, não mexeu só com a parte e a estrutura física de um ser humano, de um homem, mas estava mexendo com todo o seu emocional, todo o seu psicológico, estava mexendo com a sua questão espiritual, de intimidade com o Pai. Jesus está sendo levado agora a um momento de profunda agonia, de grande desespero. Ele sabe que está se aproximando o momento da sua crucificação. Ele sabe o tamanho do grande número de pecados que ele iria receber sobre o seu corpo. Jesus sabia muito bem o quanto seria o seu sofrimento. E ele está pedindo ao Pai, ele está clamando para que, se possível fosse, todo aquele sofrimento, todo aquele cálice que ele tinha que beber, passasse dele. Porém, ele reconhecendo que não poderia ir contra a vontade do Pai, ele diz que não seja feita a minha, mas que se cumpra, que verdadeiramente venha se cumprir a vontade do Pai. E ele chega a um ponto de começar a suar e a gotejar suor misturado com sangue, porque a aflição que Jesus está passando, o grande momento de tensão que ele está enfrentando, está abalando, está movendo não só a sua carne, mas está fazendo o seu espírito, a alma do Senhor Jesus, a alma dele está agora também desesperada. E eu vou ler de novo para que possamos entender e compreender. Está escrito assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Este foi o momento mais, vamos dizer, de aflição que o Senhor Jesus está vivendo e passando. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para Deus falar conosco, vamos pedir a direção do Senhor para que seja nos dada a revelação da sua palavra, no abrir dos nossos lábios, que o Espírito Santo fale através de nós. Então feche os teus olhos, comece a falar com Deus, peça que Ele use a minha vida para falar contigo, enquanto eu apresento também a minha vida ao Senhor e peço que Ele me use com poder e com autoridade. Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez vamos pregar a Tua palavra, vamos ensinar acerca dos seus estudos e ensinamentos, a Tua santa e sagrada Escritura. Portanto, tome o lugar do pregador, dai-nos, ó Deus, sabedoria, dai-nos graça, fala através dos nossos lábios, unge a nossa boca e envia a Tua palavra com todo o poder e autoridade que só o Senhor possui e fala com cada vida que agora está nos acompanhando. E faça que a Tua palavra vá e produza grande resultado para o qual o propósito está sendo enviada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga amém, Senhor. Diga eu creio. Diga Deus vai falar comigo. Amém. Jesus está no jardim do Getsemane. É muito impressionante Jesus estar agora no jardim do Getsemane e suando, e o seu suor sendo transformado em gotas de sangue. Porque a palavra suor, ela apareceu pela primeira vez também dentro de um jardim. Foi no jardim do Éden, quando na ocasião o homem, tendo cometido o pecado da desobediência, ele vai ter que agora suar para ver o fruto do seu trabalho. Ele vai ter como castigo, como sentença de toda a sua desobediência, agora o trabalhar, e vai ter que suar, vai ver o suor saindo dos seus poros para poder alcançar todos os seus grandes objetivos. Veja comigo em Gênesis, capítulo de número 3, e no versículo de número
19. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então Deus, ele tinha dado a sentença ao homem, porquanto a sua desobediência. Deus, ele disse que o homem teria que trabalhar. E no jardim do Éden, a palavra suor, ela aparece pela primeira vez atribuída ao pecado, ao erro cometido pelo homem. E agora, pela segunda vez, no jardim, não do Éden, mas agora do Getsemane, Jesus está vendo também o suor, ele está fazendo a obra a qual ele foi determinado a fazer, ou seja, o seu trabalho era resgatar e alcançar as almas que estavam perdidas, e ele está suando, e o seu suor está sendo transformado em gotas de sangue. Ou seja, mais uma vez, Jesus, ele está agora vendo o sofrimento, ele está passando por um momento difícil, e não por sua culpa, não por sua causa. Ele está ali sofrendo e padecendo com todos aqueles terrores e aqueles medos que estão o afligindo por nossa culpa, por nossos erros, pelo nosso pecado. E Jesus está no Getsemane. Ele sabe que daqui a pouco ele será pendurado, ele será levado para a crucificação, ele será colocado como maldito no nosso lugar. Ele vai ter uma morte de cruz. Ele sabe qual é a sentença, porque ele sabia que ele tinha que ser agora o sacrifício do Pai em prol dos pecadores. E ele sabia que todo o que era maldito aos olhos de Deus tinha que ser crucificado, tinha que ser colocado no madeiro. Era uma regra. E Jesus está se fazendo maldito por nós. Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo de número 3, e no versículo de número 13. Diz assim para nós, Gálatas 3 e versículo de número 13. Diz assim, preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor, para ficar mais fácil para cada um de nós, para ficar mais fácil para cada um enxergar. Eu estou mudando aqui. Está escrito assim, Gálatas 3 e versículo de número 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o Senhor Jesus sabia que ele seria pendurado no madeiro, ele sabia que a sua morte seria morte de cruz. Ele sabia que todo aquele pecado gerado pela humanidade geraria uma sentença de morte e morte de cruz para ele. E a morte pela cruz era dolorosa, era muito, vamos dizer, árdua. E Jesus está já pressentindo, sentindo, ele já está vendo os pecados recaindo sobre ele. E ninguém está preparado para o momento da dor, o momento do sofrimento. Nem próprio o Senhor Jesus esperava tamanha, vamos dizer, atrocidade. Mas ele está disposto a passar por tudo isso, por amor de cada um de nós. Veja o que vai dizer também Deuteronômio, capítulo de número 21, e no versículo de número 22. Olha o que vai dizer. Quando também em algum houver pecado, olha a sentença, quando também em alguém houver pecado, digno do juízo, de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, preste bem atenção o que vai dizer, versículo 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito, maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então ele sabia
que o seu sofrimento, ele seria um sofrimento árduo, um sofrimento longo, um sofrimento que não seria rápido, um sofrimento que penduraria por muitos minutos, por muitas horas, mas que naquele mesmo dia ele seria retirado da cruz e ele tinha que ser tirado por conta desta ordem. Aquele que era maldito de Deus, aquele que era maldito perante os olhos do Senhor, não poderia ficar mais do que aquele dia da sua crucificação, porquanto não contaminar a terra. Então Jesus, ele sabia tudo o que iria ocorrer, tudo o que iria acontecer, e ele está sofrendo, ele está se sentindo angustiado, e ele está no jardim do Getsemane, um lugar propício para este momento, um lugar que vai revelar a essência realmente do Senhor, um lugar que vai nos mostrar qual seria o papel que Jesus estaria cumprindo naquele momento, não só de resgatador de cada um de nós, não só o libertador de todos os pecadores, mas havia algo ainda muito interessante, havia algo ainda que muitos não entendiam, não compreendiam, e que nós vamos passar a compreender agora. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou lugar do azeite, porque no Monte das Oliveiras ficavam várias prensas, aonde as pessoas levavam as olivas para poder serem prensadas e fazerem dali então a extração do azeite para o consumo de diversos tipos. E aí Jesus está justamente naquele momento sendo prensado no seu sentimento, sabendo que as prensas estavam sendo preparadas e que ele passaria no mínimo por 3 processos, como todas as oliveiras passavam. Eram classificados 3 tipos de prensas. A primeira prensada, ou a primeira partida, que as oliveiras, as olivas, elas passavam, era para que elas fossem agora espremidas e a extração do azeite mais puro, do azeite mais precioso. E como se dava isso? Eles pegavam as olivas, eles separavam tanto as boas como as maduras, as verdes, as que eram bicadas por bichos, e colocavam todas elas dentro de um saco de estopa e o amarrava à sua boca e prendia. E 2 pessoas pegavam pedras, manipulavam pedras pesadas e começavam a passar por cima deste saco de estopa, para que as azeitonas, as olivas, começassem a soltar o líquido. E pelos poros da estopa, do saco de estopa, começava então a se coar o azeite. E aquele primeiro azeite, aquela primeira partida de azeite, era extraído dele o azeite mais puro, o azeite, vamos dizer, extra virgem, o azeite mais fino, aquele azeite que era considerado por todos que faziam essa prática, o azeite que tinha como, vamos dizer, função as coisas mais sagradas. Eles eram separados, esses azeites, para a utilização de luz no santuário. Como havia uma ordem, como havia uma determinação do Senhor acerca disso. A primeira partida do azeite era reservado para poder colocar a função de luz do santuário, porque a luz do santuário nunca poderia se apagar. Era uma ordem dada pelo Senhor. Veja comigo em Levítico 24 e no versículo de número 2. Olha o que vai dizer. Levítico 24 e versículo de número 2 diz assim: ordena aos filhos de Israel
que te traga um azeite de oliva ou de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Então, o azeite ele tinha que ser puro. Quando diz puro, ele não poderia sofrer o impacto dos caroços das olivas. Ele tinha que ser só a polpa. Ele tinha que ser um líquido puro, sem mistura alguma. Ele tinha que ser da primeira prensada. Tinha que ser o azeite mais puro extraído de todo aquele processo. E Jesus, ele sabia disso, que ele passaria por este processo. Mas Êxodo 27 e versículo de número 20 também nos mostra essa ordenança. Olha o que diz: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então era uma ordem de Deus. Era uma ordem que Deus tinha dado, que o primeiro azeite extraído de todo o processo, ele serviria como também para a luz do santuário, para fazer com que a lâmpada do templo não se apagasse. Então tinha que ser um azeite puro, um azeite extra virgem. E nós vamos ver que também este azeite, retirado desta primeira partida, deste primeiro processo de prensagem, ele servia também para o óleo sagrado, para a unção, para ministrar as coisas sagradas dentro do templo. E também para fazer a grande reconhecimento, o momento de honra dos reis e daqueles que seriam levantados como sacerdotes. E veja comigo em Levítico, capítulo de número 8, e no versículo de número 30. Diz assim, preste bem atenção. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então nós estamos vendo que o azeite, ele também tinha a sua finalidade para a unção, consagração daqueles que eram separados por Deus, os sacerdotes. Mas também era usado para a ministração dos novos reis, os escolhidos por Deus para governar o seu povo. Veja comigo em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, e no versículo de número 13. Olha o que vai dizer para nós a palavra do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, este azeite usado por Samuel para ungir o rei Davi, ainda jovem, era este azeite puro. Era este azeite que era extraído da primeira prensagem, do primeiro processo de prensagem das oliveiras, das olivas. E também foi usado este azeite lá no primeiro livro de Reis, capítulo 1 e versículo de número 39, onde diz o seguinte: e Sadoque, o sacerdote, tomou o vaso do azeite, olha bem, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Então este azeite extraído dessa primeira prensagem, ele servia para poder fazer a unção de sacerdotes, a unção de reis, mas também servia para a purificação dos leprosos já curados.
aqueles que haviam passado pelo processo de cura da lepra, eles tinham que agora receber a unção também com azeite. E era este azeite puro que era ministrado sobre todos aqueles que estavam com a lepra e que foram curados. Isso está lá em Levítico 14, do versículo 15 ao versículo de número 18. Eu não vou ler, depois você confere. E nós vamos ver que se Jesus está no Getsemane, ele vai passar pelo processo doloroso. Ele vai ser levado a esta prensagem. Então Jesus, ele tinha que realmente cumprir esses propósitos. Ele, pela sua primeira prensagem, ele tinha que cumprir o propósito da luz do santuário. Ele tinha que cumprir o propósito do óleo para a unção do que era sagrado. E ele tinha também que cumprir o propósito da unção para a purificação dos leprosos curados. E Jesus, ele precisava cumprir na íntegra. Então nós vamos ver no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14, e no versículo de número 65, o seguinte: e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, punhadas, e dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhes bofetadas. Ou seja, lembra que eu te disse que a primeira prensagem era necessário amarrar o saco de estopa? Eles colocaram agora um saco no rosto, sobre a cabeça do Senhor Jesus. Ele está amarrado e começaram a bater nele. Soldados, os que o arrastavam, os que o seguravam. Então ele está sendo como aquelas olivas. Ele está colocando Jesus agora a passar por esse primeiro processo. E nesse primeiro processo, Jesus vai se revelar como a luz do santuário. Como assim, pastor, a luz do santuário? Veja comigo. Lá, quando nós olhamos e entendemos o que diz João, capítulo de número 9 e versículo de número 5. Olha o que diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus, ele é a luz do mundo. Enquanto ele estava aqui, ele era a luz do mundo. Era ele que trazia clareza. Era ele que trazia luz para poder desvendar tudo o que estava em obscuro, tudo o que estava ainda necessitado ser revelado. Foi Jesus que trouxe a revelação de tudo o que parecia ainda ser encoberto, tudo aquilo que não tinha clareza, que as pessoas não entendiam, que nós não compreendíamos. Foi ele que trouxe a luz reveladora. Ele é a luz que trouxe clareza para todos nós. Então, enquanto ele estava aqui, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, ele era essa luz, a luz pura, sem mistura, uma luz que clareava e trazia entendimento acerca de toda a palavra de Deus. Não havia questão alguma que Jesus não trouxesse a revelação. Não havia momento algum que Jesus não explicasse com sabedoria, entendimento e com muita graça aos seus ouvintes. Então Jesus trazia esse entendimento, trazia esta revelação. Mas também Jesus, ele tinha que cumprir o segundo propósito. Ele tinha que ser o azeite para a purificação do que era separado, do que era consagrado. Então vamos ver Apocalipse, capítulo de número 5 e versículo de número 9. Vamos ver se ele cumpre esta palavra. E cantavam um hino, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Olha o versículo de número 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes,
e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, ele cumpriu o propósito de ser a luz que trazia clareza em meio à escuridão. A palavra de Deus diz que ele nos tirou das trevas e nos colocou diante da sua maravilhosa luz. Agora Jesus está nos mostrando que ele, pelo seu processo de passar pelo Getsemane, ele também estava cumprindo para nós o direito de sermos feitos reis e sacerdotes, não só pelo azeite, não só pelo símbolo do Espírito Santo, mas através do seu sangue que seria derramado. Hoje nós podemos administrar as coisas de Deus, o santo do Senhor. Quem éramos nós para chegar diante do Santíssimo? Quem éramos nós para chegar diante do tabernáculo? Não tínhamos condições algumas, seríamos consumidos. Mas o Senhor, ele nos ungiu e nos separou para sermos agora separados verdadeiramente para este propósito. Mas faltava algo, porque também aquele azeite que era extraído da primeira prensagem, ele servia para a purificação dos leprosos curados. E eu te ensinava que a lepra, ela é símbolo do pecado. Ou seja, então Jesus ele tinha que cumprir o propósito de purificar aqueles que foram curados do pecado, aqueles que foram tirados da vida vã, da maneira vil que nós vivíamos. Então Jesus ele tinha que cumprir este propósito. Então veja comigo, Evangelho segundo João, capítulo de número 1 e versículo de número 29. Olha o que vai dizer. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele tiraria não só o pecado de um ou de outro, mas ele tiraria o pecado de todo mundo. Ele verdadeiramente cumpriu todos os três propósitos desta primeira prensagem. Ele é a luz do mundo, ele é o que separa os que estão separados, os santos de Deus, e é ele que purifica os pecadores dos seus pecados. Então Jesus, ele vai passar agora pelo segundo processo. Lembra que Jesus, por 3 vezes, ele vai orar ao Pai? Por 3 vezes ele vai se colocar a orar e pedir ao Pai que, se possível fosse, ele não deixasse ele beber aquele cálice. O primeiro era essa primeira prensagem, esse primeiro processo, que seria doloroso, que seria difícil, mas ele precisava ser a luz do mundo. Ele precisava ser aquele que nos separa como os reis e sacerdotes. Ele precisava nos resgatar dos nossos pecados. Por isso ele disse que não faça a minha vontade, mas que se cumpra a vontade do Pai. Então ele vai orar de novo. E a segunda vez ele vai pedir, se possível fosse, passasse dele aquele cálice, sem que ele o bebesse, mas que cumprisse a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porque a segunda prensada, a segunda partida, era feita dentro de valas que eram cavadas na rocha. E eles colocavam sobre os sacos de estopa que haviam sido espremidos e extraído deles o azeite puro, pedras ainda mais pesadas, cargas mais pesadas. Eles colocavam pedras ainda maiores e começavam então a prensar aqueles sacos de estopas que já haviam sido prensados, e agora começavam a esmagar até os caroços. Ou seja, depois que Jesus ele foi levado para os seus julgamentos, que não foi apenas um, mas vários, Jesus ele vai começar a sua terrível sessão de tortura. Ele vai começar a ver os seus ossos, a sua carne, a sua pele. Ele vai ver os seus vasos sanguíneos serem agora partidos. O sangue do Senhor Jesus vai começar a ser derramado de uma forma brutal, violenta. E do mesmo modo
que a segunda partida de azeite era necessária para que, se extraindo, fosse usado aquele azeite para produzir o pão, para a fabricação de pão. Como nós vemos lá no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17 e no versículo de número 12, quando nós lemos o seguinte: porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então nós vemos que este azeite era o azeite utilizado para a fabricação da culinária, da produção de pão, que era muito comum naquela época. Era um alimento muito utilizado pelas pessoas, o pão. Então o azeite, ele tinha uma finalidade muito importante, que era produzir este alimento. O pão que aquelas pessoas comiam e que faziam com que as suas vidas fossem sustentadas. Interessante, do mesmo modo, também, aquele azeite que era usado para a produção do pão, ele era utilizado para colocar nas candeias. Aquele segundo azeite extraído, ele era usado para iluminar as lamparinas das casas. Já não era mais o templo, agora era a casa das pessoas. Era utilizado para que fossem iluminado o caminho de muitas pessoas. E nós vemos isso no livro de Mateus, capítulo de número 25, e no versículo de número 3, a importância de ter este azeite para nos clarear o caminho. Diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, ou as suas candeias, ou as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. Não tinham este azeite. Não tinha este azeite extraído da segunda prensagem. Não possuíam este azeite, portanto, as candeias, lamparinas estavam apagadas. Não tinham como acessar o caminho. Não tinham como enxergar o caminho que levaria até a entrada, da onde o esposo estava. Então era algo muito utilizado. Até nos dias de hoje, muitos usam ainda a lamparina. E tem que usar o azeite, tem que haver o combustível. Mas era usado também este azeite da segunda prensagem para o uso medicinal, como remédio, para usar para curar, para ungir feridas, ungir situações difíceis. Vá comigo em Isaías, capítulo de número 1 e versículo de número 6. Olha o que vai dizer: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma das amolecida com óleo. Ou seja, era usado óleo para até mesmo fazer com que essas feridas, que eram terríveis naquela época, feridas que tinham que ser amolecidas, que precisavam ser untadas para a remoção das cascas, para fazer com que a extração de tudo aquilo que estava podre, aquilo que estava terrivelmente apodrecendo, aquele que estava com aquela chaga, com aquela ferida, era usado o azeite então para que expelisse toda aquela podridão. E Jesus, na segunda prensagem, ele tinha que cumprir esses 3 propósitos também. Será que o Senhor, ele cumpriria o propósito do pão, de fazer o pão? Claro que sim, pois a palavra de Deus declara que ele é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é o nosso pão, o alimento diário. E quando nós temos hoje a oportunidade de meditar, hoje
através do sacrifício de Jesus, toda esta palavra é como um pão fresco, é o alimento diário para cada um de nós. Então ele cumpriu também mais essa exigência, ele cumpriu mais essa ordenança. Mas Jesus, ele tinha que cumprir a questão de acender as candeias, não acender a luz do templo, mas acender a luz que estavam nas casas, as candeias, não somente as casas físicas, principalmente esta casa espiritual, este corpo. E olha o que vai dizer para nós, quando nós entendemos e compreendemos que Jesus, ele tinha que acender também essas candeias, em Mateus, capítulo de número 5, e versículo de número 14. Olha o que vai dizer. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então Jesus está dizendo que quando ele se entregou àquela morte, e morte de cruz, ele nos transformou também em luz. Sendo ele a luz do mundo, ele nos fez luzes agora. E nós conseguimos clarear a vida de muitos. Nós começamos então a ser candeias que foram agora beneficiadas pela luz do mundo, e nós nos tornamos candeias que estão clareando a vida de muitos. Ou seja, através de Jesus, aquele que andava nas trevas, agora anda na sua luz. Hoje você não está mais na escuridão. Hoje eu não ando mais nas trevas. Então ele cumpriu também este propósito. Mas ele tinha que cumprir mais um. Ele tinha que ser aquele que gera o remédio. Ele tinha que produzir remédio. E aí fica claro, mais claro do que Isaías 53, versículo de número 4, impossível. Olha o que vai dizer. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, ele é o remédio que extrai de nós todas as nossas dores. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo de número 5. Olha o que vai dizer. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, a culpa do sofrimento do Senhor estava em nós. Aquele castigo era para cada um de nós. E disse mais, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então ele é o remédio para a enfermidade, para toda a dor e sofrimento e doenças que nós vamos vivenciar neste mundo. Jesus, ele é esta cura. Então ele cumpriu também esses 3 propósitos da segunda extração do azeite. Por isso que a carga sobre ele foi mais dura, foi mais pesada nesse segundo momento. Por isso que os açoites, por isso que aquela sessão terrível, aonde eles se colocaram a açoitar e fazer com que a sua carne fosse revirada, a carne do Senhor estava como que ao avesso. Quem via o Senhor Jesus naquele momento de toda a sua dor, de todo o seu martírio, era como estivesse vendo o ser humano ao inverso, ao seu avesso, ou seja, a pele parecia ter sido revirada. A carne dele estava toda embebida no sangue. Rasgos estavam fazendo com que a pele desdobrasse. Ele estava desreconhecido, ninguém o reconhecia. Diz que ele não possuía formosura alguma. Ninguém o desejava. Ele era o mais desprezível entre os homens. E homens de dores, experimentado no trabalho mais pesado que existe sobre a face da terra. Assim se encontrava o nosso Senhor. E mais, ele tinha que passar pelo 3º processo, como ele orou 3 vezes, porque ele sabia que depois de todo aquele terrível momento
de açoite, ele passaria ainda por um momento de muita dor. Ele veria agora o seu corpo sendo perfurado, ele veria agora as suas mãos sendo transpassadas, os seus pés sendo transpassados, e ele tinha que passar por este processo, porque a palavra de Deus nos ensina que ele tinha que passar pela terceira prensa. Ele tinha que passar agora por uma prensagem que faria com que pedras ainda mais pesadas, pedras, vamos dizer, de toneladas, fossem colocadas a espremer todas aquelas olivas, e com os caroços agora sendo completamente esmagados, iriam tirar a última extração de azeite. Eles pegariam aquele azeite que não era mais virgem, aquele azeite que já não servia mais para a produção de pão, não serviria mais para remédio, porque estaria misturado. Aquele azeite estaria agora cheio de resíduos, tanto do saco de estopa, como também de todo o esmago daqueles caroços. Aquele azeite, ele serviria para uma única coisa, para a produção de sabão, para gerar sabão, para se lavar as roupas, para aquelas mulheres que tinham o hábito de lavar as suas roupas, utilizar para branquear as vestes. E Jesus, levado àquela crucificação, ele vai ver marretas sendo colocadas a cravar a sua mão. Ele vai ver agora o seu corpo sendo colocado sobre aquele madeiro, e o peso do nosso pecado vai o cravar naquela cruz. Ele vai ser levantado, ele vai ser colocado agora entre dois malfeitores, ele vai estar misturado, e o seu sangue, as últimas gotas do seu sangue, vão começar a escorrer ao pé daquela cruz, até a última gota, até verter a água. Ou seja, ele vai ser moído, ele vai ser totalmente espremido, até a última gota de sangue sair, como aquele processo doloroso, e o seu sangue cairá sobre a terra. E ele vai perder agora os sentidos, ele vai desfalecer diante de todos, entregará o seu espírito ao Pai, pois ele vai dizer: Senhor, a ti entrego o meu espírito, e dará o último suspiro, e ali ele vai entregar como o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, ele tinha que cumprir este propósito. Como que morto o Senhor Jesus cumpriria este propósito? Aos olhos de muitas pessoas que não conheciam a luz do mundo, aqueles que não haviam se transformado em candeias, reconhecer este processo diante de um fato tão horrendo como aquele, a morte de um inocente, muitos deles acreditaram que ele pudesse ser o enviado, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias. Mas Jesus, ele vai deixar registrado para nós, ele vai mostrar que aquelas gotas de sangue derramado na cruz produziu este propósito, gerou para nós esta recompensa. Veja comigo, em Apocalipse, capítulo de número 22 e versículo de número 14, está escrito assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então quer dizer que o sangue tinha que ser derramado para que nós nos tornássemos bem-aventurados e pudéssemos lavar as nossas vestes agora no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Lembra que tudo começou lá atrás, no Jardim do Éden, quando o homem, desobedecendo, teve que soar para ver agora o trabalho das suas mãos? E agora Jesus está soando sangue para devolver o direito a cada um de nós de comermos da árvore da vida, e para que possamos entrar na cidade santa pelas portas. Ou seja,
aquele sangue derramado na cruz, produziu sim este grande benefício, começou a purificar a veste marcada pelo pecado, a veste suja pelos nossos pecados. Elas foram branqueadas, foram lavadas no sangue do Cordeiro. Por isso é importante que eu entregue a minha vida ao Senhor. Por isso é necessário que eu cumpra este propósito. Pastor, mas será que verdadeiramente o sangue de Jesus, ele é capaz de branquear as nossas vestes sujas pelos nossos pecados? Às vezes a pessoa não conhece a profecia que fala acerca deste momento. Eu quero que você vá comigo em Malaquias, capítulo de número 3, e no versículo de número 2. Olha o que vai dizer essa profecia acerca do Senhor Jesus. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Qual ser humano seria capaz de suportar o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Qual de nós? Porque ele será como fogo do ourives, é aquele que vai purificar. E somente os que estiverem prontos, preparados, só aqueles que não tiverem mais as obras de feno, as obras de papel, as obras de madeira, as obras que não têm, vamos dizer, condições de se manterem diante da prova, e como o sabão dos lavandeiros. Jesus, ele vai nos provar naquele dia. Ele vai nos provar. Ele vai fazer a grande prova. E aí que está a questão. É aí que está o ponto. Por isso que nós temos que entender o que Jesus estava fazendo. Por isso que ele orou 3 vezes. Por isso que ele se entregou naquelas 3 orações, dizendo que não seja minha, mas que se cumpra a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Porque ele tinha que cumprir este propósito. Ele tinha que restaurar a cada um de nós. Ele tinha que se tornar verdadeiramente a luz do santuário, aquele que traz a revelação da palavra. Ele que é a luz de todo o templo. É ele que mantém a luz, a revelação na nossa igreja. É ele que traz a palavra rema. É ele que é o óleo que separa o sagrado. É ele que nos unge. É ele que nos capacita. É ele que nos prepara. É ele que nos purifica. Depois de purificados e curados de todo o nosso pecado, é ele o pão vivo que desceu do céu. É ele verdadeiramente que vai ser usado para acender as nossas candeias, os nossos olhos. É ele que vai abrir a nossa visão. É ele que vai fazer ser dilatada a nossa pupila, para que possamos enxergar não aquilo que está aparente, mas aquilo que ainda é espiritual, as coisas futuras. E é ele também que vai fazer com que haja remédio para as nossas dores, para os nossos momentos de enfermidade. Mas acima de qualquer coisa, é ele que vai fazer com que todas as nossas vestes sejam branqueadas através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E o que eu preciso fazer para viver toda esta promessa? Eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que estar vigilante, eu não posso dormir neste momento, eu tenho que estar me preparando, porque se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora para você, como que está as suas vestes? Como que está a tua vida? Como que você se encontra hoje? Se Jesus voltasse agora, se ele viesse, se a vinda do Senhor fosse hoje para você ou para mim, como iríamos nos apresentar diante do Senhor? E se ele fosse agora aparecer diante de nós, e se ele viesse com fogo como do ourives para provar as nossas obras, será que seríamos aprovados ou reprovados?
Se nós hoje estivéssemos passando pelo teste do sabão dos lavandeiros, será que a nossa veste estaria branca? Será que nós estaríamos agora prontos para subir? Este é o ponto. Por isso, o participar da ceia é muito importante. Por isso, a comunhão com Deus é de suma importância. Por isso que eu não posso brincar, por isso que eu não posso vacilar. Por isso que eu tenho que estar com os meus olhos abertos, atentos. Por isso que eu tenho que continuar perseverando até o fim, até a volta do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo.